Oi pessoal, que bom ter você aqui mais uma vez com a gente. Estou muito feliz de ter você aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto que vira e mexe você vai ver por aí. Eu vou falar de um assunto que ele é muito importante, tanto na literatura quanto na arte. Um movimento que ele marcou a época. E sim, galera, hoje eu vou falar sobre o modernismo. Então, pega sua água, seu café, seu suco, se aconchega aí na sua cadeira, na sua poltrona, no seu sofá e fica aqui ligadinho com a gente, tá? Porque hoje o aulão de literatura vai ser comigo. Bora estudar? Bem, pessoal, agora eu vou fazer um resumão sobre o que foi o modernismo, né? Quem quiser, pega aí sua canetinha, pega seu caderno e já vai anotando, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. O modernismo, ele foi um movimento artístico, literário e cultural que surgiu no início do século XX. O modernismo, ele tinha como objetivo romper com o tradicionalismo da época, né? E trazer novas formas de técnicas e criações artísticas. O modernismo foi uma época marcada por drásticas transformações, além da sensação de fragmentação da realidade. Os modernistas, eles sentiam a necessidade de mudar o meio em que viviam, de mudar as formas como era feita as artes, porque eles sentiam que aquilo que eles estavam vivendo era uma coisa muito ultrapassada. Então o modernismo surgiu através disso aí, da necessidade que os artistas sentiram de mudar. Fala, não, vou mudar porque a realidade que a gente tá não tá dando certo, tem que revolucionar o que a gente tá vivendo. Então foi a partir daí que surgiu o modernismo. Eu vou explicar para vocês todo um contexto histórico e vocês acompanham o decorrer do vídeo, que vai ser muito legal, vou explicar detalhe por detalhe. Bem, pessoal, tanto aqui no Brasil como na Europa tiveram o modernismo. Só que diferente do Brasil, o modernismo na Europa deu-se em resposta da industrialização, né, revalorizando a arte e sua forma de ser reproduzida. Porém, aqui no Brasil, o modernismo deu-se numa época de insatisfação política. Mas, Ju, por que insatisfação política? Bem, pessoal, o Brasil estava com um aumento populacional muito grande, um aumento na inflação, crises, grande disparidade social, muitos protestos, e, enfim, diversas coisas trouxeram esse movimento aqui para o Brasil e também em consequência da Primeira Guerra Mundial, que numa tentativa de restaurar o país, os artistas, eles inclusive foram influenciados também pelas vanguardas europeias. Aí eles chegaram à conclusão de que era a hora certa para romper com o tradicionalismo de vez e iniciar um novo movimento. Daí deu-se o movimento modernista. E também algumas características do modernismo são busca pela linguagem brasileira, nacionalismo, né? Porque a gente aqui era muito influenciado pela linguagem, pela forma de pensar do povo europeu. Daí o modernismo, quando ele veio, ele trouxe o nacionalismo, ele trouxe uma linguagem brasileira, trouxe ironia, paródia, humor, relatos do cotidiano, revisão crítica, muito crítica do passado, subjetivismo e versos livres. Depois da Semana da Arte Moderna, teve início ao modernismo, que se difundiu em 3 fases. A primeira fase, a primeira geração, ou a fase heróica, também como é conhecida essa primeira fase do modernismo. Ela foi uma fase muito caracterizada pelos artistas em relação à renovação estética. Ela tinha, como eu falei anteriormente, nesse início eles tinham mais objetivo em mostrar para o povo uma arte com essência brasileira. Eles tinham vontade de se desprender desse modelinho que eles viviam lá do pessoal da Europa, né? E essa geração, ela teve uma inspiração das vanguardas europeias, cubismo, surrealismo, futurismo, dentre outros. Ela foi muito inspirada nas vanguardas europeias. E ela foi representada principalmente pela tríade modernista. Mas, Ju, quem que é a tríade modernista? Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Esses foram os artistas que marcaram na literatura. Mas se engana quem pensa que o modernismo foi só na literatura. Como eu havia falado no início do vídeo,
o modernismo foi um movimento literário, artístico e cultural. Vocês podem ver um marco muito grande do modernismo dessa primeira fase lá na arte com Tarsila do Amaral, uma arte bem conhecida, um quadro muito conhecido, um dos quadros mais valiosos do Brasil, que é o quadro Abaporu. A gente vê ele desde lá pequenininho, lá no fundamental. A gente conhece o quadro Abaporu. E esse é uma representação muito grande dessa primeira fase do modernismo de uma artista tão conhecida que é a Tarsila. Existem 5 características principais do modernismo na literatura, nessa primeira fase do modernismo. Qual é a primeira característica importante? Rompimento com as estruturas do passado, como eu havia falado, né? Linguagem coloquial, valorização do hino brasileiro, nacionalismo ufanista, exagerado e utópico, sem falar no caráter revolucionário. Essas são as 5 principais características. Os principais representantes dessa primeira fase modernista, como eu havia falado, além da tríade, né? Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, também podemos citar Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Então, esse foi um resumão que eu fiz da primeira fase do modernismo e agora a gente vai pular para a segunda fase do modernismo. Essa segunda fase do modernismo, também conhecida como fase da consolidação, teve o início em 1930 e terminou em 1945, ou seja, uma faixa de duração aí de 15 anos, né? E é caracterizada pelo predomínio da prosa de ficção. Nesse período, os ideais da fase anterior foram difundidos e se espalharam e normatizaram os esforços de antes para redefinir a linguagem artística. As provocações no momento, né, vou ligar agora história com literatura, as provocações no momento eram tanto nacionais quanto internacionais. Como assim nacionais e internacionais? Bem, provocações eram o governo de Getúlio Vargas, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, a produção poética teve influência do romantismo, do realismo e da psicanálise de Freud. Essa segunda fase do modernismo teve 6 características principais, dentre elas o amadurecimento das ideias da primeira fase, uma nova postura artística, versos livres, poesias sintéticas. Teve também, além do nacionalismo, o universalismo e o regionalismo, e uma literatura construtiva e politizada. Bem, essa segunda fase do modernismo, os principais representantes foram Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Inclusive, tem uma obra de Vinícius de Moraes que vale a pena vocês procurarem, que é o Soneto de Fidelidade. Ele marca bastante essa segunda fase do modernismo. É um textinho bem legal, vale a pena vocês ir lá na internet, pesquisar Soneto de Fidelidade, Vinícius de Moraes. Vai ser muito legal, um textinho bacana para vocês lerem, para terem mais ou menos uma noção de como que era a literatura dessa segunda fase. Bem, chegamos assim ao fim da nossa viagem no tempo. Chegamos à terceira fase modernista, a qual teve seu início em 1945 e seu fim em 1980. Uma linha aí de duração de 35 anos, em que o Brasil estava no processo de uma fase bem menos conturbada, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início do processo de uma redemocratização do país após a ditadura. Nesta fase, a prosa dá sequência às 3 tendências observadas na fase anterior, que é a prosa urbanista, intimista e regionalista. Com certa renovação formal, os escritores são os mesmos escritores da fase anterior. Por quê? Porque eles contaram com uma certa renovação nas suas formas de escrever, então eles seguiram nessa terceira fase do modernismo. Nessa fase também foi criado um grupo de escritores que se autodenominaram Geração 45. Eles buscavam uma poesia equilibrada e séria, até foram chamados por outras pessoas de neoparnasianistas, ou seja, os novos parnasianistas da época. Algumas das características dessa terceira fase do modernismo foi o academicismo, o retorno ao passado, a oposição à liberdade formal, valorização da métrica e da rima, quando se trata da literatura, né, lá nos poemas, a linguagem objetiva e a metalinguagem.
essas foram as características mais marcantes da terceira fase. Vocês podem ver que são as características bem mais rígidas, foram uma fase que marcou, realmente a fase que terminou e a que mais marcou no modernismo. Alguns artistas, os principais representantes dessa terceira fase do modernismo, como eu havia falado anteriormente, alguns vieram da fase anterior e alguns entraram nessa nova fase. Dentre eles podemos destacar Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto. Inclusive, a deixa que eu quero fazer para vocês aqui, dessa terceira fase do modernismo, é a obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que trata de um personagem que saiu do interior, lá do sertão, para o litoral em busca de melhores condições de vida. Então é uma obra bem legal, que possivelmente pode servir como repertório de redação para vocês, e vai ser muito legal que vocês tenham uma cartela de repertório, um leque de repertório muito grande. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostaria muito que vocês fortalecessem aqui a nossa rede, Erenfuon. Quero agradecer muito ao pessoal da Erenfuon, o professor responsável, a de Cleison Galdino, que cedeu esse espaço aqui para me falar um pouco com vocês. Então, fortalece aí a nossa rede, tá, galera? Deixa a curtida, comenta aí, compartilha com amigos que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. E eu vou estar aqui sempre que vocês quiserem, só vir dar play no vídeo novamente, assistir quantas e quantas vezes forem necessárias. Assim eu termino o vídeo. Beijo, pessoal. Espero encontrar vocês muitas vezes aqui ainda no nosso canal e que a gente possa te ajudar cada vez mais. Tchau, tchau.